Vem do alto uma voz ressoando, ecoando em poder e amor. É o anúncio da vida eterna, a esperança no Salvador. Levanta-te, igreja, é tempo de falar. O mundo em trevas precisa escutar a mensagem do reino, a luz do perdão. Jesus Cristo é vida, salvação. Não calaremos, não temeremos. Somos chamados a proclamar com clareza e poder, com fé e verdade. Vamos o mundo impactar. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com os que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. O amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Querigma, vamos proclamar a palavra viva que veio nos salvar. Querigma, não vamos parar até que o mundo inteiro venha escutar. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeira Epístola a Timóteo capítulo 3, versículo 1. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar em um capítulo essencial da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aqui, encontramos instruções claras e profundas sobre o caráter e o padrão de vida que Deus requer daqueles que lideram na sua obra, sejam bispos, presbíteros, pastores ou diáconos, mas também princípios que se aplicam a todos nós, como cristãos. O Evangelho não é um convite para uma vida comum, mas um chamado para uma vida de excelência, pureza e responsabilidade. E o tema da nossa mensagem será: Chamados para a excelência, o caráter cristão e o serviço a Deus. Vamos juntos examinar as Escrituras e refletir sobre como viver de maneira digna da nossa vocação. 1.
O desejo pela obra de Deus é nobre. Versículo 1. Paulo começa dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O apóstolo deixa claro que desejar servir no reino não é vaidade ou ambição carnal, mas um desejo excelente. Há um chamado divino para liderar e servir, mas há também a necessidade de compreender o peso dessa responsabilidade. Quem deseja ser usado por Deus precisa desejar antes ser transformado por Ele. O desejo pela obra não é uma busca por status, mas um compromisso com o serviço e com o exemplo. 2. O caráter é o fundamento do chamado. Versículos 2 a 7. Paulo descreve as qualidades necessárias para quem lidera o povo de Deus. Vejamos algumas delas. Irrepreensível, uma vida acima de acusações justas. Marido de uma só mulher, fidelidade conjugal. Temperante, sóbrio, de bom comportamento, domínio próprio, equilíbrio, exemplo de conduta. Hospitaleiro e apto para ensinar, aberto ao próximo e fundamentado na palavra. Não dado ao vinho, nem violento, mas moderado, inimigo de contendas, domínio sobre apetites e emoções. Que governe bem sua casa, antes de liderar a igreja, seja exemplo em casa. Não neófito, maturidade espiritual é indispensável. De bom testemunho dos de fora, vida íntegra dentro e fora da igreja. O chamado para liderar é, acima de tudo, um chamado para viver uma vida exemplar. O que define o ministro não é apenas o conhecimento bíblico, mas a integridade no caráter. 3. O serviço no diaconato é nobreza em ação. Versículos 8 a 13. Paulo também fala dos diáconos, aqueles que servem nas necessidades práticas da igreja, e destaca virtudes semelhantes. Sérios, não de língua dobre, honestidade e verdade no falar. Não dados a muito vinho, não cobiçosos, domínio próprio e desprendimento das riquezas. Guardando o mistério da fé em uma consciência pura, convicção doutrinária acompanhada de pureza de coração. Ser provado antes de servir, a igreja reconhece frutos antes de designar funções. Isso nos mostra que todo serviço na casa do Senhor é espiritual. Mesmo nos trabalhos mais simples, Deus busca um coração puro. Não basta fazer, é preciso ser. 4. O mistério da piedade, o padrão supremo. Versículos 14 a 16. Paulo encerra o capítulo falando do grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O padrão do cristão não é outro senão Cristo. Ele é o exemplo perfeito de santidade, humildade e serviço. Toda liderança, toda a vida cristã, deve apontar para Jesus. Ele é o centro da igreja e o nosso maior modelo. Aplicações práticas para o dia a dia. Avalie o seu coração. Você deseja servir? Peça a Deus que purifique seu desejo e o torne santo. Cuide do seu caráter mais do que dos seus dons. Talento atrai pessoas, mas caráter sustenta ministérios. Lidere primeiro em casa. Antes de liderar outros, seja um exemplo na sua família. Sirva com excelência, mesmo nas pequenas coisas. O menor serviço feito com coração puro é grande diante de Deus. Olhe sempre para Cristo. Não se compare com outros, compare-se com Jesus e busque imitá-lo. Amados irmãos, a palavra de Deus nos chama para uma vida de excelência. A liderança na igreja não é uma honra para se vangloriar, mas uma responsabilidade para viver em santidade e serviço. E mesmo que você não exerça um ministério oficial, como cristão você é chamado a viver um testemunho vivo, a ter um coração puro e a ser exemplo no mundo. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E quando a igreja vive esses princípios, a glória de Deus se manifesta. Muito obrigado por ter acompanhado esta mensagem. Se ela edificou sua vida, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal Querigma Bíblico, ative o sininho para receber novos conteúdos e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser abençoado pela palavra de Deus. Oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos instrui em justiça. Ajuda-nos a viver com caráter irrepreensível, a sermos cristãos verdadeiros em casa, na igreja e na sociedade. Levanta homens e mulheres íntegros,
prontos para servir, humildes, mansos, cheios do Espírito Santo. Purifica o nosso coração, alinha nossos desejos à tua vontade, e molda-nos segundo o caráter de Cristo. Que possamos ser instrumentos para a edificação da tua igreja e propagação do teu reino. Usa-nos, Senhor, em cada área da nossa vida para glorificar o teu nome. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Renova forças, desperta chamados, corrige rotas e derrama da tua graça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem. Deus abençoe grandemente sua vida.